Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado aí. Hoje eu vou fazer um estudo mais rapidão assim, eu vou só fazer dos principais ativos, que eu tenho um compromisso, hoje tem formatura aí do meu filho ali da escola. Então não vamos ter que sair mais cedo, mas não vou deixar vocês sem nada de informação, né, para o pregão de manhã. Bora falar hoje dessa movimentação no índice, a galera acompanhou na live lá, foi horrível essa subida aqui. Até acabei começando o teste lá na Euro, que eu falei para vocês, com um stopzinho, né? Tudo bem que foi, eu fiz arrisquei aqui com stop curto, e o filho da mãe me fez, estopou, e depois ele foi embora e pagou o trade. Mas só que depois que ele fez essa descida aqui, aí já vai até meio-dia e meio, né? Então, como ele desceu direto, não deu mais oportunidade nenhuma. Então, hoje eu parei por aqui. Só lembrando, esse teste que eu estou fazendo na Euro é o teste que eu tenho R$ 2.000 de meta para cumprir e 2.400 de stop, né? Eu estou operando com 5 contratos, por isso que eu estou usando stops curtos, porque a minha ideia é seguir o SMC, né? Eu tenho aí a minha média de stop que eu vou levar nele é em torno de 125 pontos, né? 25 ticks, para buscar alvos entre 500 e 600 pontos. Ou seja, e se tudo der certo aí, 5, 6 pregões, conseguir fechar o teste para a gente já mostrar para vocês aí que seguindo o gerenciamento, vamos ver o que dá seguindo o gerenciamento do Smart Money, né? Com 125 pontos eu tenho aí 19 stops que eu posso tomar. Hoje eu tomei um, falta 18 ainda, né? E eu preciso fazer só 5 gains dentro desses 19 stops aí que eu tenho na conta. Então bora falar aqui, depois que o preço fez isso aqui, essa outra entrada aqui eu não arrisquei fazer, porque é aquilo que eu falo para vocês, né? Tinha acabado de tomar um stop, não gosto de entrar de novo, seguido. Não é interessante você entrar. E aqui ele não chegou a bater na zona de interesse, ó. Eu estaria esperando por alguma coisa se fosse mais aqui em cima. Nesse meio de caminho aqui, né? Quando a gente traça a Fibo aqui nesse ponto até esse fundo, isso aqui foi uma retração exatamente em cima dos 50% da Fibo. Só que eu não gosto de entrar em 50% de Fibo. Para mim tem que ter alguma coisa que me dê motivo para essa entrada, tá? E o motivo estava um pouco mais atrás. Que o motivo para mim era essa troca de polaridade aqui. Aqui sim eu estava esperando por uma venda. Ele não chegou lá, foi embora direto, paciência, tá? Depois ele seguiu fazendo a movimentação, fez aquele movimento normal que ele faz aqui de capturar a liquidez, depois dá aquela esticada para ir no alvo, travou no 127 mil de novo e segurou em cima dessa linha. Lembra que eu falo para vocês, né? Eu falei para vocês desde o estudo de ontem que essa região aqui, ó, deixa eu até colocar no order block aqui dos 5, nesse POI de 5 minutos. Essa região aqui, ela é a determinante do choque ser ou não ser, tá? Então, o que a gente tem que estar atento aqui nesse movimento, tá, galerinha? A gente tem que estar esperto pela movimentação que o preço vai fazer em busca dos pós lá de baixo, tá? Ele quebrou a LTA ali, né? Perdeu a LTA dos 60, aquela ali que estava correndo, desculpa. E agora a gente está com esse range aqui, ok? Lembrem-se que eu falei, aqui ele ainda é comprador, tá? Ele ainda está numa tendência de alta. O que a gente tem que ficar esperto é como que ele vai reagir quando chegar nessas regiões aqui, porque ele pode chegar aqui e dar outra tacada para testar aí sim as regiões lá da extremidade de baixo, certo? A gente tem aqui nessa extremidade, eu vou deixar marcado aqui, ó. Eu tenho um POI aqui, né? Eu tenho um order block aqui nessa região, tá? E por isso mesmo que eu não vou marcar esse aqui de cima. E aqui, ó, eu tenho uma região que vocês têm que estar atentos, que é essa daqui, ó. Essa zona aqui, tá? Que o preço dá um repique aqui. A gente tem aqui um imbalancezinho aqui embaixo de uma região de liquidez, então tem que estar atento a isso.
Eu vou até, como ele já mitigou essa região, eu vou estar até marcando essa zona aqui para deixar para vocês estarem atentos amanhã aí, tá? Esse Fair Value Gap com o imbalance, com o order block ali embaixo, tá? Essas são os dois pontos de atenção aí na parte de baixo da tabela, ok? A gente fala, né? Isso aí é coisa do futebol. E aqui em cima, eu vou estar esperando por esse preço algo que ele possa vir estar fazendo aqui, ó, tá? Nessa zona aqui. Então, lá em cima eu tenho uma região vendedora no limite do interesse, lá em cima, certo? Percebam que aqui eu até tenho um ponto vendedor, porém ele está abaixo dos 50%. Então vocês precisam ficar atentos em relação a isso. Hoje eu fui fazer uma venda aqui, estava abaixo dos 50%, ele me estopou, depois ele deu a compra, a venda. Então é mais aconselhável que vocês esperem por esse movimento mais lá na extremidade de cima, ao invés de tentar logo aqui pelo meio do caminho, tá? Fiquem atentos em relação a isso. Se amanhã o preço abrir fazendo esse movimento aqui, fiquem espertos por um sweep para fazer um pullback, ok? A gente tem essa região aqui, ó, a ser testada, então vocês precisam estar atentos aí nesse ponto verde aqui embaixo, ok? Então, no índice é isso que a gente tem aí de marcação para o pregão de amanhã. Bora dar uma faladinha no dólar. O dólar, ó, ele abriu dando continuidade, passou direto por todos os pontos, né? Vocês viram que ele foi fazer, ele fez o quê aqui, ó? Ele deu continuidade nesse movimento. Por que isso aqui, ó? Aquela questão, né? A galera que está procurando só por venda e não se dá conta do movimento que o preço faz, né? Quando o preço faz isso aqui, ó, ele já quebrou a estrutura. Então, esse ponto aqui, ele tende a ser parada do preço, né? A gente já está olhando para o lado contrário, só que existe muito não é de que todo mundo pensa, né? Aquele pensamento do varejo de que abriu com gap, o gap vai fechar antes de subir. Nem sempre, tá, turma? Nem sempre isso acontece. Vocês precisavam ter acompanhado o que estava acontecendo no leilão. A gente não acompanhou o leilão do dólar, apenas do índice, né? Por isso que eu falo que vocês têm que estar atentos aí, tá? Aqui agora, o que a gente tem como uma região de interesse comprador? Eu tenho essa zona aqui de baixo, ok? Que eu tenho para marcar. E depois eu tenho essa segunda região aqui. Então eu vou marcar com esse aqui, depois eu vou... Aqui, ó. Tem então essas duas regiões aqui, ó, para a gente estar aguardando por uma volta do preço, certo? Essa outra aqui, ela já é cara, né? Percebam, porque o preço, inclusive, ele nem fez fundo. E aqui, ó, nós estamos no limite do choque. Tá vendo como ele bateu exatamente no topo? Bateu no topinho ali, ó, e travou. O que vocês vão ter que acompanhar amanhã? A abertura do pregão, certo? O leilão para ver qual é a movimentação que o índice vai fazer. Tende a ficar esperto com essa zona aqui, ó. Tá vendo? Ele já segurou nesse possível teste aqui. Se ele aparecer rompendo, ele está dando continuidade, tá? Aqui, para dar venda, ele teria que fazer um movimento complexo e vocês esperarem duas quebras de estrutura para poder estar pensando em venda, tá, pessoal? Porque agora ele está invertendo a ordem do movimento, beleza? Então, na questão do dólar, vocês têm que estar atentos em relação a isso. Porque, inclusive, ó, o caminho lá para cima ele é bem longo, tá? Ó, quando a gente puxa para o 15 minutos, passando daqui para cima, ó, o ponto de parada dele é lá em cima, tá? A gente tem aqui, ó, esse carinha aqui.
Ó, que eu até vou deixar ele marcado, porque é onde teve essa perda do fundo aqui, ó, dessa região, tá? Então essa zona aqui pode segurar o preço. Então vocês fiquem atentos como um possível alvo dessa subida, esse ponto aqui, lá na região dos 5.000. Inclusive ele é no 5.000 redondo, ó. É um belo ponto de objetivo no dólar. Beleza? E vamos rapidinho aqui para finalizar, falar pelo menos do nosso Nasdaq e do S&P, porque hoje eu vou fazer meio corrido. Hoje eu fiquei muito pistola da vida, porque eu estava esperando por essa venda aqui nos 5 minutos. Ele não subiu e depois ele derreteu tudo de uma vez. Eu acho que não quis arriscar aqui porque eu achei que estava muito barato. Eu estava esperando ele nessa região aqui de cima, ó. Me arrependi depois porque o stop aqui era curto, estava dando 26 dólares por contrato, ou seja, com 5 contratos dava 100 dólares de stop. E só essa descida aqui, ó, pagava quase metade da margem da mesa. Então, assim, ó, fiquei muito pistola porque estava lá olhando o índice e acabei perdendo essa movimentação. O que nós temos aqui agora? A gente tem aqui uma quebra de estrutura, eu tenho um boss, né? E eu tenho zonas de liquidez ali para cima, tá? Inclusive, eu vou deixar marcada essa liquidez aqui de 1 hora, ó, tá? Porque o preço pode vir pegar esse movimento aqui na abertura do pregão para continuar descendo. Eu não vou nem ficar me preocupando mais com movimentos em outros lugares, porque o Nasdaq é isso que vocês estão olhando, tá? Ele está quebrando estrutura para baixo, ele tende a corrigir, ok? E aqui, ó, o movimento é lá para baixo. O alvo dele é aqui embaixo. Tá? Eu vou deixar marcado aqui o alvo, para vocês não se perderem. Então, se ele perder se ele abrir dando continuidade a esse movimento, essa descida aí, ela vai ser do mesmo tamanho que foi a subida. Beleza? Então, fiquem atentos aí nessa movimentação. E o nosso S&P, ele está fazendo a mesma coisa, só que aqui ele já pegou liquidez, tá vendo? Então, ele já está fazendo movimento de continuidade, já mitigou aquela região. Então, vocês têm que ficar espertos com o próximo alvo dele, que é aqui, nessa extremidade aqui, ó, tá? Então, se por um acaso ele, na abertura hoje, já começar a fazer as movimentações aí, segurando naquelas regiões, vocês já sabem aonde é o possível movimento. Tá vendo? Ó? Só fiquem espertos porque ele ainda está fazendo captura de liquidez. Ele está diferente do Nasdaq, tá? Ó, isso aqui é liquidez interna que ele buscou. Então, aqui também, ó, fiquem atentos se por um acaso ele não vai dar continuidade nesse movimento. Eu acredito que ele vai corrigir mais um pouco, tá? Mas fiquem atentos que na tendência macro ele ainda está só buscando liquidez, certo? Beleza, galerinha? Então era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Hoje o estudo aí bem rapidinho, para a gente não perder tempo só desses 4 ativos, tá? Fiquem atentos aí às movimentações de amanhã. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos e até mais.